oportunidade, gente. Um abração. Tchau. Agora, minha gente, vocês ouviram aí os meninos falando da experiência dele, como foi. Parece um pouco complicado, mas tudo é experiência, aquele espírito ensinável que a gente tem que sempre ter para qualquer coisa na nossa vida. A gente tem que ter um espírito ensinável, saber compreender, saber voltar, refletir sobre as coisas. E para conversar sobre isso, para conversar sobre descomplicando o processo de inovação, nós estamos convidando, é uma honra tê-la aqui, professora, conosco, a professora Débora Garófalo. Vou dizer aí a biografia da Débora e depois eu vou passar a palavra logo para ela poder explanar sobre descomplicando o processo de inovação. Se tua cabeça está formigando, fervilhando de ideias, vamos ouvir a Débora, que ela tem uma ampla experiência nesse assunto. Quem é a Débora Garófalo? Débora é formada em Letras e Pedagogia, com especialização em Língua Portuguesa pela Unicamp, mestra em Educação pela PUC em São Paulo, e é professora há 16 anos da Rede Pública de São Paulo, e idealizadora do trabalho de robótica com sucata, que se tornou uma política pública, Atualmente é coordenadora do Centro de Inovação da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo e é colunista da Rede Inovadora da Editora Moderna. Débora, é um prazer tê-la aqui conosco. Fica à vontade, é uma honra. Vamos ouvi-la com toda satisfação. Obrigada. Perdão, o áudio está fechado. Ajuda se eu abrir, né? Agora deu certo. Obrigada, professora. Eu que agradeço, professora Deída. Muito obrigada pela recepção. Bom, boa tarde a todos e todas. É um grande prazer poder estar aqui falando de um assunto que eu gosto muito, que é falando sobre inovação, né? Principalmente encontrar caminhos para que a gente possa trabalhar com inovação em sala de aula. A gente ainda tem aquela falsa ilusão que trabalhar com tecnologia é trabalhar com coisas high-techs. E descomplicar o caminho é justamente isso que nós vamos fazer aqui hoje. Então, eu vou pedir aí, por gentileza, a produção, já compartilhei a minha tela, para que coloque uma apresentação aqui, para que possa me guiar um pouquinho na nossa conversa de hoje. Enquanto eles vão preparando aí a minha apresentação, compartilhando na tela, eu queria, então, falar para vocês, né? Começar aqui com uma breve reflexão para que a gente possa situar, então, tudo que a gente está vivenciando. Acho que passamos por períodos extremamente complicados da nossa educação, vivenciamos algo que jamais possivelmente imaginaríamos, que é a questão da pandemia, de aulas mediadas por tecnologia, e já falávamos muito de como introduzir a tecnologia como uma propulsora ao processo de ensino-aprendizagem dentro das nossas salas de aulas. E para isso, então, para a gente poder aquecer aqui um pouquinho, eu trouxe alguns pontos para a gente refletir hoje. O que é inovação? O que é inovar? Que formas, que caminhos eu tenho aí para estar inovando dentro da sala de aula? O que é a educação 4.0? E já emendando, né, a 5.0 que está aí na nossa porta, falando também de sociedade, desse relacionamento interpessoal, trazendo as habilidades socioemocionais para dentro desse contexto. Como promover uma educação disruptiva, né? Uma educação que faça sentido para os nossos estudantes, que quebre um pouco uma educação que muitos de nós conhecemos em salas de aulas. E, principalmente, aí, como descomplicar esse processo de inovação, né? Como eu levo todas essas tendências para dentro da minha sala de aula, que caminhos eu posso começar a trabalhar com o meu estudante. Isso é importante porque muitas pessoas, como eu disse lá no começo, têm essa falsa ilusão que trabalhar com tecnologias é trabalhar com infraestrutura, é ter equipamentos high-techs, e ter infraestrutura e conectividade é super importante. É necessário sim. Mas só isso não tem esse poder de transformação, na educação. O que vai fazer a nossa educação ser de maneira diferenciada é como a gente vai levar isso para dentro da sala de aula. E aí vale trabalhar com uma coisa que eu gosto muito de falar, que são as tecnologias sociais, que são as áreas do conhecimento, que é a tecnologia que já existe, já permeia o nosso ser,
né? E isso é romper, então, com velhos paradigmas, isso é descomplicar o processo, isso é levar a inovação para dentro da sala de aula. E quando eu falo de educação 4.0, isso, claro, que é advindo desse mundo, dessa revolução industrial, né? E cada dia mais aparece mais coisas, né? Inteligência artificial, que parecia algo tão distante da nossa idade, é possível hoje através aí da nossa conversa, da nossa interação com o banco, de um aplicativo que você utiliza. Então, tudo isso permeia também e precisa ser debatido, conversado, dialogado dentro da sala de aula. E dando sequência aqui, então, a maior porta de entrada que nós temos para trabalhar com inovação dentro da sala de aula, sem dúvida nenhuma, é a cultura maker. Por permitir que os nossos estudantes possam aprender uns com os outros e que nós, professores, possamos dar esse primeiro passo, né, desmistificando muito desse caminho. Porque a filosofia maker, ela consiste em consertar, modificar, fabricar, fazer, construir, e para isso nós vamos utilizar as mãos, nós vamos utilizar esse fazer pedagógico, né? Nós vamos trazer o aprendizado que mobiliza as outras áreas do conhecimento de uma maneira muito natural, trabalhando de forma interdisciplinar. Então, não tenho dúvida aí que quando a gente pensa em educação 4.0, quando a gente pensa que isso está muito distante da nossa sala de aula, quando a gente olha para a cultura maker, a gente verifica que é possível, sim, encontrar caminhos. E claro que eu não poderia passar por aqui sem falar de inovação, principalmente na educação pública, a vocês. E contar um pouquinho da minha própria experiência, né? Porque falar sobre teorias, tudo isso parece muito fácil, mas trazer isso para a prática é muito importante. Então, eu queria trazer aqui, contextualizar um pouquinho do trabalho de robótica com sucata, que nasce no ano de 2015, justamente com a proposta de desmistificar o que é o trabalho com tecnologia, mas principalmente de transformar a vida dos estudantes, de crianças, que acreditavam que ensino de robótica e de programação não eram para eles. Olha só que curioso, né? Então, a gente já vem falando aí de uma certa revolução acontecendo, mas que as crianças também não se sentiam preparadas para ela, porque acreditavam que o acesso era somente para estudantes de escolas particulares. E aí, eu vim com essa proposta de trabalhar programação, trabalhar robótica, fui trabalhar numa comunidade extremamente carente aqui da cidade de São Paulo, cercada por 4 grandes favelas, cercada pelo tráfico de drogas, pela violência excessiva que era trazida para dentro da escola e, consequentemente, passada pelos estudantes por conta de todo esse contexto. E resolvi trabalhar, então, com uma proposta extremamente ousada. Uma professora de humanas, né, como disse a professora Deilza, para trabalhar com programação e robótica. E aí fui conversar com a minha diretora e nessa conversa ela olhou para mim e falou assim: Débora, mas você é uma excelente alfabetizadora, uma excelente professora de língua portuguesa, por que trabalhar com as tecnologias? Porque naquele momento eu enxerguei que a tecnologia poderia transformar a vida daquelas crianças. Não de qualquer forma, porque eles não viam sentido na escola. Eles olhavam para a escola como uma grande extensão da casa deles. E eu queria desmistificar isso. E aí, para minha surpresa, ao fazer a avaliação diagnóstica e ser referendada como professora de tecnologias, 70% dos meus estudantes, eu estou falando de uma gama de mais de 1.000 estudantes, me relatavam que o lixo era um grande problema na vida deles. Um lixo que impediam essas crianças de irem para a escola em dias de chuva e que trazia doenças como dengue e leptospirose. Diante desse cenário, eu fiquei diante de um grande dilema que muitos de nós, professores, passamos, né? Ou eu vou abraçar esse lixo e transformar ele em objeto de conhecimento, ou eu vou me lamentar por aquilo que eu não tenho para trabalhar com os estudantes, que eram ter kits especializados para trabalhar com robótica, com programação. Mas tinha um terceiro fator, que era o fator que eles estavam trabalhando, que eles estavam trazendo, que era a problemática do lixo. Como é que eu ia encaixar esse problema, né, de acordo com o que os alunos estavam falando dessa necessidade? E aí houve todo um trabalho de sensibilização, de reconhecimento desse território educativo, de levar esses estudantes
propor a eles que nós fôssemos às ruas, que nós fôssemos reconhecer um pouco desse cenário. E aí veio aquelas duas frases, né? Uma que eles não se achavam capazes de aprender robótica, que eles achavam que robótica não era coisa para eles, e o que ia adiantar tirar eles da única aula de tecnologia, que eles tinham acesso aos computadores, para recolher lixo na rua, já que o lixo é uma questão ainda cultural no nosso país. Então, precisou mexer com dores muito profundas, de fazer eles entenderem que eles poderiam ser protagonistas, que eles poderiam transformar essa realidade. E isso só veio através de uma escuta muito ativa. Um pouco dessas imagens que vocês estão vendo são imagens que eles se propuseram, então eles aceitaram o desafio aí de irem para as ruas, de conversar com os moradores, mas de fazer um painel. E a partir desse painel, dessas imagens, foi que mexeu com o senso comum deles, porque eles falavam assim, professora, mas é aqui que eu moro, nesse monte de lixo. E aí eles se sentiram incomodados com essa realidade, porque uma coisa é eles saberem que aquele lixo trazia problemas, trazia doenças. Outra coisa era eles poderem ter a oportunidade visualmente, utilizar ali as diferentes linguagens para entender que eles poderiam atuar como protagonista dessa história. E aí nasce o trabalho, então, de robótica com sucata, dessa grande vontade de fazer a diferença na vida dos estudantes, mas de trazer um ensino que realmente conversasse com a realidade dessas crianças. E a partir daí, então, nós estruturamos esse trabalho com as muitas vozes dos estudantes para a construção. Então, esse trabalho consistiu em aulas públicas, sensibilização sobre a comunidade com a questão do lixo ambiental, mas também esse trajeto do recolhimento de materiais, para no momento de separação, pesagem do que seria utilizado em sala de aula, daquilo que não seria utilizado para revenda, exercendo ali o empreendedorismo. E após a parte mais gostosa, né, a parte de você estar ali fazendo mão na massa, de estar praticando a criatividade, exercendo o pensamento criativo, na construções dos protótipos. E, por fim, uma feira de tecnologias para compartilhar com a comunidade o que eles haviam feito daqueles trabalhos, como é que eles tinham, então, resolvido aquele problema do lixo para a comunidade. E isso foi muito significativo, porque o start inicial para esse trabalho foi eles descobriram que eles eram capazes de criar. O primeiro protótipo que nós construímos do lixo foi um carrinho movido a balão de ar, que trouxe muitos conhecimentos de português, matemática, geografia, história, inglês, artes, mas que trouxe também vivências, que permitiu que eles testassem, que eles errassem, que eles construíssem e principalmente que eles pudessem levar para casa deles o que eles tinham construído. Naquele momento, eles se descobriram fazedores, se descobriram criadores e descobriram que existia uma nova oportunidade de aprender, né, utilizando as mãos e trazendo na prática todos aqueles conhecimentos que eles não estavam entendendo por que os professores passavam para eles e por que eles tinham que aprender aquilo. Então, a partir desse trabalho, mobilizou também essa área do conhecimento, eles se sentiram desafiados a construir os seus protótipos. E vocês não podem imaginar o impacto disso para as crianças que tinham vontade no final do ano de ganhar uma bola de futebol ou um pacote de bolacha recheada e de repente descobrir que eles poderiam construir e que para isso eles só precisavam utilizar a mão, a criatividade e o lixo, que eles acreditavam que não teriam soluções. Então, esse é, sem dúvida nenhuma, um aprendizado baseado em problemas reais. Um problema que eles trouxeram e que trouxe, né, que devolveu para a comunidade toda uma realidade diferenciada. Bom, dando sequência aqui, eu gosto muito dessas imagens porque ilustra uma sala de aula diferenciada. Uma sala de aula que fala-se muito de resoluções de problemas, mas que também traz colaboração, que traz empatia, que traz os estudantes mobilizando diversos conhecimentos e utilizando a sala de aula com diferentes apoios, com diferentes recursos.
então ocupando espaços de pesquisas, né, através dos computadores, mas também utilizando muito desse mão na massa para construção. E, principalmente, se agrupando da melhor maneira que eles se sentiam acolhidos, né, fortalecidos para o desenvolvimento desse trabalho. E trago aqui em especial foto de meninas, né, justamente porque é na educação básica que a gente precisa incentivar as meninas a estarem na tecnologia. Foi muito difícil esse processo para mim, enquanto professora, enquanto mulher. Ainda é difícil como hoje uma pessoa que atua como coordenadora, né, de uma política pública aqui dentro da secretaria. Cada dia tem que romper tabus, mas cada vez também mostra a necessidade da gente inserir, de ter essa equidade de gêneros, né, de mostrar que a mulher, ela pode ser também o que ela quiser, inclusive dentro, ocupando esses espaços da ciência. Então é muito importante isso. E foi um trabalho também que foi um trabalho de formiguinha, né, foi um trabalho de sensibilização, de mostrar para aqueles meninos que, criados dentro de uma comunidade, tinham muito do machismo, que no primeiro momento se apropriaram desse espaço e acreditavam que mulher, por exemplo, não poderia pegar num ferro de solda, numa ferramenta. E foi também com a minha própria figura de mostrar para eles, né, poxa, eu também sou professora, então quer dizer que eu não posso pegar? E eles começaram a pensar e falar, não, a gente precisa inserir as meninas dentro desse universo. E eu estou trazendo isso justamente para que a gente possa debater aqui, conversar sobre isso, porque é super importante trazer esses pontos de vista. Aqui também são imagens que eu ilustro um pouquinho, né, de como esse trabalho começou muito rudimentar, muito focado na questão da cultura maker, e como ele foi ali desenvolvendo ao longo dessa trajetória. Então, inicialmente era uma mão robótica feita com canudos, um carrinho movido a balão de ar, para o primeiro ali carrinho já eletrônico, trazendo esses conhecimentos de eletrônica, para depois o robô também com conhecimentos de eletrônica, mas sem perder esse foco na sustentabilidade, para o carrinho aqui de PVC, né, feito por meninas, trazendo um pouco aí de toda essa experiência, trazendo a questão da programação, da robótica, porque eles já tinham Arduino. A primeira vez que eles apresentaram o trabalho deles na Bienal do Ibirapuera, que foi um local que saiu do senso comum, saiu do território, né, território educativo, e tiveram a oportunidade de expor os seus trabalhos e falar um pouco daquilo que eles estavam fazendo para milhares de pessoas no espaço diferenciado que aqui é privilegiado em São Paulo, que é a Bienal do Ibirapuera. E aqui tem uma imagem que eu gosto muito, que é do meu estudante Igor, né, construindo o seu aspirador de pó. E o Igor, em determinado momento, vira para mim e fala assim, professora, tá tudo certo, eu vou testar. E eu pergunto, Igor, mas você tem certeza, né? Você acha que não precisa fazer um teste complementar? Enfim, você acha que realmente está tudo certo? Não, professora, está tudo certo. E de repente o Igor vai lá, espeta na tomada e há um curto-circuito no projeto dele, o barulho do motor, né? Aquilo faz boom. Ele fica aquele silêncio na sala, né? Todo mundo olhando para mim. O Igor fala assim, professora, mas você sempre disse que o erro fazia parte do processo. E é isso. É dar a oportunidade deles errarem, testarem, recriarem, e podem ficar tranquilos que ficou tudo certo, né? Não houve nenhum dano. Enfim, mexer com esses materiais são super simples, as pessoas ainda têm medo, mas será que dá choque, né? Mexer com robótica, com materiais assim, não dá choque, é super seguro e necessário, né? Então, veja o quanto de aprendizado esses meninos também tiveram para essas construções simples de conhecimento. Isso é muito rico dentro do processo de ensino-aprendizado. Aqui também são imagens que eu gosto muito, porque mostram, então, que em 3 anos e meio, né, desse trabalho, nós tivemos alguns resultados, mas nós tivemos uma evolução. Então, eles começaram muito simples, colhendo muito mais materiais recicláveis, também colhendo materiais de lixo eletrônico das ruas, mas para depois exercer, então, aquele conhecimento de eletrônica, dar os primeiros passos ali, ainda dentro da cultura maker, no conhecimento de eletrônica, evoluindo dentro da cultura maker para o ensino de programação e de robótica, para fazer o carrinho de PVC, trazendo esses elementos, para o último eles fazerem um Chevrolet, né?
já com Arduino também, com programação, inclusive com LED de RGB, que é um LED diferenciado, que tem toda ali uma ligação diferenciada para ser feita. Mas a essência do trabalho, a gente percebe aqui, principalmente nessas imagens, que estão muito presentes, que é a questão ambiental, que é a questão do quê? Que o trabalho nasceu para resolver o problema do lixo, que era um problema na vida deles, e que propiciou o ensino de programação, o ensino de robótica. Então, a gente sempre olhando para essa questão da essência do trabalho, né? E não foi um trabalho fácil, porque é sair do senso comum, né? Nós, professores, e eu, professora, fui preparada para lecionar para uma sala de aula, para exercer uma certa autoridade enquanto professora. E ao longo desse processo, a maior autoridade que eu poderia exercer é a escutativa, de olhar para os estudantes e permitir que eles pudessem ser protagonistas e que meu papel fosse mediar esse conhecimento, mediar todo aquele aprendizado, né? E não foi um processo simples, porque isso envolveu, primeiro, essa sensibilização dos estudantes, como exerceu no segundo momento a sensibilização dos meus próprios colegas que falavam assim, mas eu não vou participar desse trabalho, imagina, sair nas ruas, ficar pegando lixo, conversando com as pessoas, não, isso dá muito trabalho. E na medida que os estudantes foram chegando, foram conversando, né, foram mostrando a evolução, os professores vieram vindo. Então, a primeira feira, que era só feira de tecnologias, no segundo ano ela virou feira de ciências e tecnologia. E no terceiro ano já veio outros professores. E, por fim, a conquista mesmo, que foi a comunidade, que no primeiro momento, sempre convidada a participar, né? No primeiro momento eles nem paravam para ouvir os estudantes, o que eles tinham a dizer, mas aos poucos eles foram entendendo que aquele trabalho estava causando uma melhora na comunidade, porque aquilo que ela alagava já não estava mais alagando. E isso foi criando pertencimento. E no fim a gente vê então toda essa comunidade participando ali ativamente dessa construção desse conhecimento. E participando, inclusive, estando na escola, porque a escola ela foi feita um ponto de coleta seletivo de lixo. E todo esse cuidado foi feito para quê? Para que a gente não mexesse com a vida das pessoas financeiramente. Muitas pessoas dependiam do lixo, mas que eles poderiam ser protagonistas, multiplicadores de informações. Ensinar a fazer reciclagem, ensinar a não descartar materiais dentro do córrego, né, para justamente evitar doenças e alagamentos. Bom, foram 3 anos e meio desse trabalho, com resultados incríveis, né? Esse trabalho começou em 2015, foi até o ano de 2019 com os estudantes. Ele combateu a evasão escolar, combateu o trabalho infantil, que eram pontos fundamentais, né? Justamente porque a gente criou uma rotina, como eu me tornei professora de todos os estudantes, a gente criou uma rotina que eles poderiam voltar para a escola, aumentando o tempo, a carga de horário deles, mesmo a escola não sendo de período integral. Contribuiu para a melhora no IDEB, né? Quando a gente iniciou esse trabalho, o IDEB era 4.2, o IDEB foi para 5.2, dentro da média do nosso país, dentro da média do Brasil, e retirou mais de 1 tonelada de lixo das ruas de São Paulo. Mas eu sempre falo que a maior alegria foi vê-los diferenciados, foi vê-los sonhando, foi vê-los ocupando espaços, foi olhar para aqueles alunos que não tinham uma perspectiva, que não tinham um ideal de vida, sonhando, que não era aquele lugar de extrema pobreza, que podia decidir o que eles poderiam ser na vida, eram eles. E hoje esse trabalho ele é uma política pública estadual, aqui do estado de São Paulo. Ele saiu de uma sala de aula e hoje ele está replicado para 3 milhões e meio de estudantes, mais de 5.130 escolas. E isso é uma alegria, é uma vitória, é um caso que nasceu na sala de aula, mas que mobilizou os estudantes daquela comunidade, que recebeu diversos prêmios nacionais, me colocando como a primeira mulher, a primeira sul-americana a chegar na final do Global Teacher Prize, que hoje é considerado o Nobel da Educação, mas que gerou um caminho para a gente ensinar e quebrou tabus para ensinar robótica e programação.
Quando eu comecei esse trabalho com os estudantes, programação precisava ter coisas específicas, um software específico, o desplugado não poderia ser trabalhado. E esse trabalho desmistificou, né, mostrou que com materiais não estruturados pode-se trabalhar robótica. E o que eles estavam fazendo é robótica. Então, um trabalho que sai da sala de aula para poucos, e hoje tem aí uma grande gama, inclusive com filhos já dele, que é o Centro de Inovação aqui da Educação Básica de São Paulo, que são lugares justamente para democratizar o acesso à tecnologia e inovação, sempre voltado para dentro da sala de aula. E isso é um ganho muito grande, isso é super importante, e é importante também trazer isso, porque às vezes a gente pensa, poxa, o professor, ele não tem oportunidade, né? Isso é uma prova de um trabalho que nasce no chão da escola pública. Eu tenho muito orgulho de ser fruto da escola pública e de poder mostrar que existem trabalhos de excelência dentro do corpo, né, da escola como um todo. E de mostrar que é possível, sim, a gente romper aí, descomplicar caminhos para a inovação e inovar. E aí eu trouxe aqui uma frase, que é uma frase que eu costumo falar muito, né, que ter altos recursos tecnológicos não garante uma educação efetiva. Para que tenhamos apropriação do conhecimento, é necessário ter uma aprendizagem integral, baseada em experimentação e significativa. Isso, para mim, é de verdade promover uma educação 4.0. Isso é romper com a educação, isso é descomplicar o processo de inovação. A gente tem que parar de apenas acreditar que é o que high-tech, é o que funciona, porque às vezes a solução é justamente a gente olhar para essa modelagem diferente e trazer esse modo diferente para dentro da sala de aula, que vai ser muito mais rico, que vai ser muito mais significativo para a gente trabalhar com os nossos estudantes. E uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, né, Débora, quais são os passos aí para a gente inovar? Então, eu diria que o primeiro passo é nós, professores, nos permitir aprender. Isso, sem dúvida nenhuma, é essencial, né? Eu sou professora da área de humanas, claro que eu sofri muito para aprender muitas das coisas, para mediar aquele conhecimento, mas também entender que eu fazia parte desse processo de aprendizado foi o primeiro passo para que eu pudesse começar esse trabalho dentro da sala de aula. Usar problemas reais, né? Trazer problemas do território educativo, da comunidade escolar, envolvê-los ali. Eu sempre costumo falar que escola não é ilha, a gente precisa começar a abrir, romper esses paradigmas, flexibilizar o currículo, né? Mão na massa, olhar para o currículo e olhar para possibilidades da gente inovar é importante. Lembrar que o erro vai sempre fazer parte do processo. Não só o erro, mas formas diferentes também de avaliação são importantes para a gente considerar para essa inovação e considerar o processo e não o produto em final. Né? Muitas das vezes as construções das crianças, eles falavam, ai, mas eu estou com muita dúvida, eu não sei se eu vou conseguir fazer, não sei se vai funcionar. Eu sempre olhei para eles e falei assim, mas o mais importante para mim é o quanto de conhecimento, né, o quanto de aprendizado você adquiriu durante esse processo. Se vai funcionar ou não, a gente vai testar, a gente vai olhar, a gente vai aprender junto, vai dar certo. Mas mais importante é esse caminho, essa construção de conhecimento que você desenvolveu até aqui. E aí, só para finalizar essa primeira parte, para a gente ter um espaço, então, para a gente poder conversar, tirar as dúvidas de vocês, né? É sempre importante lembrar que o simples é o que realmente funciona, né? Estamos vivendo uma revolução tecnológica, mas o analógico, ele também funciona. Então, é importante a gente olhar para isso e entender que a gente também pode ter caminhos aí para que esse simples funcione, para que cada vez mais a gente possa olhar para o lado e encontrar formas de inovar com aquilo que nós temos em mãos. E caso eu não consiga responder alguma pergunta aqui, né, deixe os meus contatos, Garófalo Débora, para quem quiser continuar esse bate-papo comigo nas redes sociais. Mas, de antemão, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui, conversando com vocês, trazendo um pouquinho aí a minha experiência como uma forma de inovar dentro da sala de aula, mas mostrar que hoje nós precisamos cada vez mais
falar de metodologias ativas, cada vez mais trazer novas abordagens, trabalhar com esses estudantes a partir de uma cultura, né, cultura maker, que traz esse pertencimento ao processo de ensino-aprendizagem. Obrigada. Ô, Débora, primeiro eu quero enaltecer a sua disposição. Muito obrigada pela solidariedade de compartilhar conosco aqui dessas experiências. Parabéns por seu trabalho. O seu trabalho é inovador, é instigante, o seu trabalho desperta novos horizontes. É lindo ver os alunos engajando, comprometidos com essa temática. Algumas coisas, se você me permite, eu pontuei que eu achei muito interessante na sua fala, e eu, como professora de geografia que sou, e como mulher, eu me vejo muito nesse seu sentimento que foi sendo construído ao longo do projeto. Uma coisa que eu achei interessante é que a realidade ela é pedagógica, né? Você contou que os alunos eles se surpreenderam quando eles olharam e viram a quantidade de lixo que produzem, que eles estavam naquele meio. Então, a que ponto, Débora, a mudança de percepção, porque o lugar é o mesmo, eles continuaram morando no mesmo lugar, no mesmo endereço, no mesmo CEP, mas a percepção mudou. Então, qual é a importância da percepção na educação, Débora? Bom, a percepção, ela é tudo, né? A gente dá a oportunidade deles construírem juntos, eu acho que é essencial. E eu agradeço muito essa oportunidade que você está dando, né, da gente poder estar aqui tendo esse bate-papo falando sobre isso, porque muitas pessoas acreditam assim, eu não vou envolver o estudante, né, porque eu não sei o quanto de percepção ele tem sobre aquele assunto. E às vezes ele pode até ter uma percepção contrária, mas o professor ele precisa ser resiliente, né, insistente mesmo, de mostrar, apontar caminhos. Para mim também poderia ser fácil, né? Quando eles me falaram assim, não, professora, peraí, você vai tirar a gente da nossa única aula de tecnologia? Eu também fiquei pensando, né? Foi aquela dor no coração. Imagine crianças carentes que não têm acesso à internet em casa, que não têm acesso a um computador, e de repente você realmente tirá-los da sala de aula. Isso para mim foi um peso, mas ao mesmo tempo eu queria transformar esse peso em algo muito maior, com uma construção muito maior. Então foi importante. E essa percepção do lixo, eu acho que ela foi fundamental, ela foi muito assertiva, porque começou muito com uma brincadeira, né? Professora, então se você está tirando a gente da nossa única aula de tecnologia, né? O que a gente pode fazer para ter tecnologia nas ruas? Eu falei, então, mas quem vai encontrar essa solução, né? E aí foi o papel do professor de aguçar isso, são vocês que vão me falar. Que forma a gente pode ter isso? E aí foi muito engraçado, porque o recurso que eles pensaram realmente foi o celular, né? Vamos utilizar o celular com uma grande potência para fazer um painel. Tudo. E aí eles realmente se surpreenderam, né? Quando eles viram aquela montanha de lixo, e essa foi uma imagem que eu coloquei aqui no trabalho, mas tem outras muito piores, eles falaram, puxa vida, essa realidade a gente precisa atacar. Mas olha só que engraçado, né? É uma realidade que era conhecida por eles, porque todo dia eles passavam por aqueles trajetos, passavam por aquela montanha de lixo. Mas eu acho que o visual, né, a ajuda do tecnológico foi muito importante nesse sentido, porque o visual despertou isso. Não, agora sim eu preciso fazer alguma coisa, porque isso está realmente me incomodando. E aquela imagem, ela ficou por muito tempo. E assim, as feiras de tecnologia, elas também foram importantes, porque era o segundo momento que eles tinham a oportunidade de mostrar para os familiares deles o que eles tinham feito com aquele lixo que estava ali na rua. Então, aquela montanha de lixo, o que tinha sobrado dela, né? Então, ela virou diversos protótipos, mas além disso, ela começou também a fazer com que o trabalho se tornasse autossustentável, né? Então, ela criou uma condição da gente manter esse trabalho sem precisar comprar um kit específico, comprando e mantendo os componentes eletrônicos necessários. E por isso também que a gente vê uma grande evolução nesses aprendizados. Professora Débora, a aprendizagem baseada no engajamento, na verdade, no envolvimento direto. Qual eu junto com uma pergunta aqui do Pedro, ele diz, como tendo um currículo tão engessado, né, que nós temos os nossos projetos curriculares, como um currículo tão engessado chegar a atrapalhar esse engajamento, esse aprendizado baseado no engajamento, professora? Como você superou isso? Isso é um ponto que todos nós, professores, temos, né? Nós temos que dar conta de um determinado conteúdo.
Por isso que eu falo da forma. Eu acho que tudo depende da forma que você vai encaminhar esse conteúdo. No meu caso, eu preferi abraçar o problema real deles e, a partir do problema real deles, trabalhar com os diferentes conteúdos. Então, eu fui fazendo ganchos de maneira interdisciplinar. É claro que eu tenho essa facilidade por ser uma pedagoga, formada em humanas, mas, né, tendo a pedagogia ali, por ser pedagoga, isso foi mais fácil para mim. Quando também tinha dificuldade, eu pedi ajuda para o meu colega. Por exemplo, eu não sou uma especialista em matemática, por exemplo, para falar de geometria. Então, nessa hora, eu fazia muitas pontes com os meus colegas de trazer ele junto para que a gente pudesse vivenciar esse currículo, tá? Então, essa ponte era super importante estar fazendo. Mas o professor, assim, ele precisa encontrar formas de poder romper um pouco dessas barreiras e trabalhar esse currículo de uma maneira flexível. E não tão mais engessado. Então, olhar para onde ali, naquele planejamento dele, ele pode trabalhar, por exemplo, com a cultura maker. Aonde naquele planejamento dele, ele pode trabalhar com o ensino de programação. E para isso também, ele vai ter várias possibilidades de fazer isso, de olhar para materiais não estruturados, de olhar para a programação desplugada. As pessoas ainda têm aquela falsa ideia, né? Nossa, para trabalhar programação eu preciso ser expert em códigos. Não, você vai trabalhar de uma maneira prática, você vai trazer essa praticidade para dentro do ensino. Eu acho que é isso que nós precisamos, então, reaprender dentro da educação. Professora, uma curiosidade. A senhora falou muito do espaço das meninas, das mulheres, né? A tecnologia parece que ela tem uma linguagem muito direcionada aos meninos, para despertar nos meninos, mas duas coisas me chamaram a atenção na sua fala. Primeiro, a questão do erro, o papel do erro, do não acerto no processo de aprendizagem. E eu queria combinar com isso algumas perguntas. Primeiro, a senhora discorreu muito bem sobre o papel do erro. Segundo, que a minha sensação enquanto mulher é que o erro ela tem um peso maior sobre as meninas do que sobre os meninos. No sentido de que no primeiro desacerto, aí, não, isso não é para mim, tá vendo? Isso não é para mim, tá vendo? Eu fui me meter, não é chamada. Aí isso eu quero alinhar com a pergunta que a professora Iane deixou aqui para nós, que é qual a importância de acreditar no aluno, de despertar, de valorizar, a importância de colocar fé no aluno. Bom, acho que você está trazendo uma excelente temática, né, para a gente debater aqui. Eu acho que como mulher eu já sofri muito, porque assim, os primeiros dias de sala de aula eu fui muito testada pelos meninos, né? Aquela sabatina que acho que toda professora mulher acaba passando, porque eles querem testar o quanto a gente sabe daquele conhecimento. E um dia, então, eu virei para eles e falei assim, olha, eu não sei. Aí eles, né? Nossa, a professora não sabe? Como assim a professora não sabe? Aí eu terminei, eu falei, eu não sei, mas eu estou aqui de braços abertos para que a gente possa aprender juntos. E fui explicando um pouquinho que o papel do professor também mudou ao longo do tempo, que não era tudo que eu ia saber, mas aquilo que eu não soubesse, nós estávamos ali para aprender juntos, eu ia me colocar naquela situação. Quando eu fiz isso, eu me coloquei de igual para eles. Então, parece que caiu um pouco daquela autoridade, né, que eu falei no início, e eu fiquei realmente ali naquela condição de igual, que eu estava ali realmente disposta a aprender. E isso foi muito importante, porque eu reconheci que professor não é transmissor de conhecimento, mas que o professor também faz parte desse processo de ensino-aprendizado. E isso foi muito importante. Mas aí veio a questão das meninas realmente, porque então eles começaram a me acolher muito, mas começaram a isolá-las. E ali houve toda uma questão de você entender, cultural, né? E então eu estava dentro de uma comunidade com um histórico fortíssimo de violência doméstica contra as mulheres, que mulher não podia ocupar grandes cargos, que mulher ainda era vista somente como objeto, que mulher ela não poderia mexer com ferramentas, e aí eu me coloquei naquele lugar. Bom, se eu ganhar a confiança deles, eu também tenho que, né, mobilizá-los. E aí eu comecei a fazer reflexões mesmo profundas. Eu fui trazer histórias de mulheres na tecnologia, porque nem sempre foi assim. No começo, eram as mulheres que permeavam esse meio, né? E aí eu fui trazer essas histórias, fui trazendo referenciais, fui buscar empreendedorismo, empreendedoras mulheres,
próximo para conversar com eles. Foi aí que foi quebrando um pouco dessas barreiras. E eles começaram a entender a importância das mulheres da altura quando elas começaram a construir os seus projetos. Então, primeiro, assim, existia, sim, uma segregação de meninos e meninas, mas isso também foi se dando, essa mistura foi acontecendo de uma forma muito natural, daquele envolvimento, de ver a capacidade delas, o gosto dela por fazer aquilo, e aí houve essa barreira. Agora, acreditar para mim nos alunos foi tudo. E eu não tinha essa noção até quando o trabalho se tornou uma grande referência nacional e internacional, que os estudantes começaram a dar palestra, né? Desculpa, começaram a dar entrevistas. E quando eles davam entrevista, eu saía da sala e eles falavam, mas professora, o que eu falo? Não, você vai falar o que você quiser falar, né? O que você sentia vontade de falar. E ali eles trouxeram muito forte na fala deles essa importância do acreditar. A professora, a aula dela tem uma coisa que faz a gente acreditar. E isso para mim é importante, porque eu fiz isso inconscientemente, mas depois eu vi a importância, porque eu estava sempre ressaltando o quanto deles eram importantes, o quanto eu gostaria que eles se dedicassem, o quanto ele era importante para dentro da sociedade, qual é a diferença que eles fariam no mundo. Então, tudo isso foi contribuindo para que realmente eu criasse uma confiança tão grande de respeito a eles, que eles respondessem a essa altura. Acreditar no aluno é essencial. Eu sempre falo, é essencial a gente ter altas expectativas para os nossos estudantes, é fundamental ter altas expectativas para os nossos professores. Ô, professora Débora, olha, é um tesouro a gente ouvir, porque a gente precisa se misturar, a gente precisa, sim, se reconhecer, a gente não pode se isolar em nossos guetos, e isso tira a nossa brasilidade, a nossa humanidade. A gente aprende a reconhecer o outro pelo relacionamento horizontal. Isso é muito profundo, vai quebrando barreiras, vai destituindo dogmas e a gente vai se aproximando. Agora, professora Débora, me diga assim, sobre a sua experiência, como esse projeto tão lindo virou uma política pública? Como a professora foi terminar no Centro de Inovação da Secretaria de Educação? Isso me chamou muita atenção, porque existe um centro de inovação dentro da educação. Então, como foi essa transposição da sala de aula de um projeto tão dinâmico para ser uma política pública, professora? Me conta essa história. Bom, no começo não foi fácil, né? Porque assim, não passava pela minha cabeça e nunca passou pela minha cabeça sair da minha sala de aula, e eu estou falando isso sendo bem sincera. E essa decisão, assim, ela foi tomada muito em conjunto com os próprios estudantes, né? Olha só que engraçado, né? Os meus estudantes me fizeram perceber a importância que eu tinha que assumir outros espaços. Eles viraram para mim, peraí, professora, você tem um secretário te convidando para ir para uma secretaria, e você está falando não. Você tem a oportunidade de mudar a vida de milhares de crianças, e você está falando não. Então, peraí, professor, tem alguma coisa errada? Você sempre ensinou pra gente que a gente tinha que multiplicar esse trabalho. Você tá tendo essa oportunidade. Vai ser duro ficar sem você, mas a gente vai seguir. E aí, quando eles falaram isso, eu falei, nossa, né, que lição de moral que eu tô ganhando. Porque era verdade, eu estava sendo muito egoísta de querer pensar. É claro que, assim, eu não tinha uma receita pronta de entender como é que eu ia fazer isso. A primeira coisa quando eu cheguei na secretaria, foi querer ouvir. Foi querer ouvir a rede, foi querer ouvir os professores, foi querer ouvir os gestores, foi querer ouvir os estudantes. A gente criou um GT de trabalho juntos. O primeiro passo que nós demos, antes de chegar no Centro de Inovação, foi a implementação do componente tecnologia e inovação na rede. E por isso o trabalho, ele é uma política pública, porque ele está lá dentro. Então, ele é composto pelos 3 eixos, TDICs, letramento digital e pensamento computacional. Depois disso, a gente entendeu que era preciso também reconhecer e valorizar as boas práticas da educação, nasceu o Movimento Inova, que era a minha feira de tecnologias, agora tamanho maior, né, tamanho família. E, por fim, eu entendi que já era uma coisa que eu queria, que eu ganhasse o prêmio, né, era fazer um centro de inovação. E uma gama de 5.130 escolas, muitas delas são ociosas, por questões demográficas. Existia uma quantidade X de estudantes, ao longo dessa história, esses estudantes cresceram, e a escola perdeu um sentido. Então, de vez de fechar as escolas, a gente decidiu que ia transformar elas em faróis de inovação. E ali, então, o estudante,
ele começa aquele trabalho na sala de aula, mas o centro de inovação é um lugar para ele potencializar aquele talento. Então, de vez ele ficar, né, como os meus alunos que não tiveram essa oportunidade de desenvolver em algum lugar, hoje eles têm aqui uma possibilidade, dentro de uma rede para 3,5 milhões de estudantes, deles desenvolverem esses trabalhos a níveis maiores. Então, é um espaço que professor e estudante aprendem juntos, eles participam de trilhas, eles recebem mentorias, mas, acima também de tudo, eles aprendem uns com os outros, e é um lugar onde eles possam experimentar, vivenciar e democratizar o acesso à tecnologia e inovação. Perfeito, multiplicou-se e ganhou novas estaturas, cresceu, o filho cresceu. Parabéns, professora Débora, muito obrigada por essa oportunidade. Continue firme no seu trabalho. Em nome do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, nós parabenizamos e agradecemos a sua gentileza de estar conosco aqui, tá certo? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, deixo aqui um beijo, um abraço apertado para todos e todas, e contem comigo sempre que precisarem. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, Débora, um cheiro.